Fala galera, bem-vindos a mais esse vídeo da Beginners Fotografia, eu sou o Bruno e nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre lentes. Então esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer falando somente sobre lentes para ajudar vocês na hora da compra, para vocês saberem melhor que lente comprar e que lente você precisa. Tá? Então nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a distância focal, sobre o ângulo de visão, o diafragma da lente e os botões, né, as funções que elas têm, algumas dessas lentes têm. Bom, então existem dois tipos de lentes. As lentes de zoom, como essa 18 por 55, e as lentes prime, como essa 50mm. Então cada lente tem uma distância focal diferente da outra. Então a distância focal nada mais é do que a distância em milímetros do centro óptico dessa lente até o sensor da sua câmera. Então a distância focal dessa lente vai de 18 a 55 e essa aqui 50mm. Além da distância focal, cada lente também tem seu ângulo de visão. Quanto menor a milimetragem, maior é o ângulo de visão. No caso em 18mm, que tem um ângulo de visão bem aberto, você consegue capturar bem mais de uma cena. Se você aproximar o zoom, por exemplo, em 50mm, esse ângulo de visão vai fechar, né? Vai fechar mais e também vai trazer tudo mais para próximo de você na imagem. No caso das lentes prime, você tem que se aproximar, então você tem que andar para frente ou se afastar do objeto. Então, dependendo da situação, é legal você ter uma lente de zoom ou uma lente longa, né, com uma milimetragem longa, que você consiga buscar, né, algo que esteja bem longe. Então, para fotografar, por exemplo, um animal selvagem, é legal você ter uma lente bem longa, né, com a milimetragem bem longa, para você conseguir chegar bem próximo desse animal, mas sem você tá perto dele fisicamente, tá? Então você traz ele para perto, mas na lente, né, na sua imagem. Lembrando que as lentes primes elas têm a qualidade superior às lentes de zoom. Dentro de cada lente também existe o diafragma, que você já deve ter ouvido falar. O diafragma são essas lâminas, né, dentro da lente, que você consegue fechar ela aí. Você vê que está aberto totalmente e aqui você fecha, né? Fica um buraquinho bem pequenininho. O diafragma ele controla a profundidade de campo e controla o quanto de luz entra na sua lente também, né? Eu vou deixar os links aqui de alguns vídeos que eu já fiz para quem ainda não entende, tá? No caso aqui, essa é uma lente 28mm da Sigma. A abertura do diafragma dela vai de f2.8 até f22. Então cada lente tem uma abertura diferente da outra. Essa vai de 2.8 a f22. No caso da minha 50mm, essa daqui ela vai de f1.8 até f22, então ela já é uma lente mais clara do que essa Sigma. Você vai ouvir também aí os termos lentes claras e lentes escuras, então é na questão do diafragma. Tem lente que abre muito mais do que outras. Essa aqui é 1.8, existem lentes 1.4, 1.2, já vi até de 1.0, então deixa muita luz entrar. Então essas são chamadas lentes claras. Acho que até 1.8 é considerado lente clara. 2.8 já começa a ficar um pouco escura. No caso da 1855 é uma lente considerada escura, porque a abertura máxima do diafragma dela é de 3.5, isso em 18mm, porque essas lentes do kit, essas lentes mais baratas, elas têm a abertura do diafragma variável. Então em 18mm essa lente tem a abertura máxima de 3.5, se eu aproximar o zoom em 55mm, a abertura máxima é 5.6. Tem esse diafragma variável. Já nas lentes mais caras, né, mais top de linha aí, elas não têm esse diafragma variável. Então, independente do zoom, o diafragma não altera, tá? Na verdade, o diafragma ele não altera, mas você perde a quantidade de luz equivalente a como se você tivesse mudado o diafragma. Essa Metamroom aqui, ela também tem esse diafragma variável, que é de 3.5, tá, em 18mm e 6.3 em 200mm. Então, quando eu aproximo para 200mm, eu perco muita luz. Tá? Então essa lente aqui ela vai de 3.5 até f22, se eu não me engano, mas tem aí essa variável na hora que você aproxima o zoom. Tá? As lentes prime também não tem esse problema, tá? O valor que você colocar do diafragma vai ficar. Nas lentes você vai encontrar também o anel do zoom, no caso dessa aqui é esse anel no meio, e também o anel do foco manual. Tá? Você pode focar manualmente, todas as lentes têm anel de foco. A 1855 é aqui na frente, então cada um vai estar em um lugar diferente, e esse é o anel do zoom. No caso das lentes prime, essa cinquentinha aqui, o anel é esse aqui na frente, esse anelzinho do foco, ok? No caso da minha Tokina aqui, eu tenho o anel do zoom aqui, tá? Esse primeiro, e esse de cima aqui é o anel do foco. Mas para mim alterar ele de foco manual para automático, eu tenho que empurrar aqui para cima, né? Esse anel, para colocar em automático, ou puxar ele para baixo aqui para deixar em manual. Nas lentes você vai encontrar também sempre uma chavinha, né? No caso aqui essa tem a chavinha do AF e MF, que é foco automático e foco manual.
E ela tem também o estabilizador de imagem. Então, se você usar uma velocidade baixa, né, mais longa, você pode usar o estabilizador para estabilizar a imagem e não ficar tremida. A Canon chama de IS, né, estabilizador de imagem, Image Stabilizer. A Nikon chama de VR, né, Vibration Reduction. Também é a mesma coisa, elimina essa vibração. Então existem lentes de foco automático e existem lentes também com foco todo manual, como essa minha Sigma aqui, tá? Ela é toda manual, ela não tem foco automático. Então eu tenho que focar aqui manualmente e alterar o diafragma manualmente também aqui por fora, tá? Esse anelzinho aqui. Normalmente as lentes manuais são mais usadas para fazer filmagem. Outra coisa que você tem que estar atento também é sobre o tamanho do filtro. Se você quiser usar um filtro na sua lente, você tem que comprar um compatível, né, com o diâmetro da sua lente. No caso dessa minha Nikon 18-105, ela tem o diâmetro de 67 milímetros. Então se eu quiser comprar um filtro ND ou um UV, tem que ser de 67 milímetros. Caso eu perca essa tampinha da frente também, eu tenho que comprar uma do tamanho compatível aqui, tá? Então cada lente tem um diâmetro diferente da outra. No caso da minha 50 milímetros, o diâmetro é de 52 milímetros, esse diâmetro aqui, tá? Então você tem que estar atento a isso caso você for comprar algum filtro. Bom, então é isso, galera, para esse vídeo. No próximo eu vou falar sobre lentes para câmeras cropada e câmera full frame, tá? Tem uma diferença aí. Eu espero que esses vídeos ajudem vocês a esclarecer as dúvidas aí na hora de comprar uma lente. Então é isso aí, galera. Te espero no próximo. Valeu!